Olá, pessoal. Sou Fernanda Kelly, professora de Direito Penal aqui do Magistral Concursos. Estive com vocês no curso teórico, também na resolução de exercícios, na reta final e finalizamos com o super aulão de véspera. Como vocês puderam perceber, no último domingo, vocês foram preparados para um maior nível de exigência. Mas dessa vez o CRS foi bastante generoso e se limitou apenas à reprodução literal das nossas previsões normativas do Código Penal brasileiro. E nessa medida, nós vamos observar aqui singelos trocadilhos de palavras, e por isso aqui estou para resolver com vocês as questões 16 a 20, que alcançam o direito penal comum, na prova do tipo A. Vamos lá? Questão de número 16. Analise as assertivas abaixo em relação ao Decreto-Lei 2848 de 1940, o Código Penal brasileiro. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Uma reprodução literal do artigo 2º do nosso Código Penal, que consagra a conhecida abolitio criminis, que se refere à supressão formal e material da figura delituosa. Segunda assertiva, a lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Parágrafo único do mesmo artigo 2º do Código Penal. Aqui nós estamos consagrando a retroatividade da lei penal mais benéfica, que, como o próprio texto nos diz, não respeita a coisa julgada. Assertiva 3, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vejam vocês, mais uma vez, reprodução literal, dessa vez do artigo 20, caput do Código Penal, que trata sobre o erro de tipo essencial, isto é, a falsa percepção da realidade que recai sobre os dados essenciais, os dados principais do tipo penal. E exatamente porque falamos aqui de falsa percepção da realidade, não há que se falar em dolo. Estudamos no curso teórico, no curso de exercícios, lembramos na reta final e também no superaulão, que dolo é sempre o somatório da vontade mais consciência. Sem a consciência, portanto, com falsa percepção, incorrendo o agente em erro sobre os dados principais do tipo penal, não há que se falar em dolo. Por isso é que o erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. Entretanto, diante de um erro evitável, aquele que poderia ser superado pelo agente, nós vamos admitir a punição pela culpa, ante a presença da previsibilidade objetiva, possibilidade de se prever o erro e de superar esse erro, bastando que o agente empregasse a cautela de um homem de diligência média, de prudência mediana. Ok? Inciso 4, o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Aqui nós estamos falando de reprodução literal também, mas dessa vez do artigo 21 do Código Penal, que trata do chamado erro de proibição. Diferentemente do erro de tipo essencial, aqui o agente sabe bem o que faz, mas ignora, mas se equivoca quanto à regra de conduta, portanto, quanto à reprovação do seu comportamento, o que vimos que não significa necessariamente desconhecimento de lei. Portanto, todas as assertivas estão corretas. Alternativa C. Questão 17. Marque a alternativa correta em relação ao Código Penal brasileiro. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, era ao tempo da ação ou da omissão parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Vejam vocês, singelo trocadilho que invalidou a assertiva. Aqui vejam que a questão buscava a reprodução literal do artigo 26, caput do nosso Código Penal, que trata da hipótese de inimputabilidade em razão de anomalia psíquica. Mas a inimputabilidade somente se verifica ante a adoção do critério biopsicológico quando
a manifestação da anomalia psíquica ao tempo da ação ou da omissão é capaz de tornar o agente inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Porque, olha, a previsão do parágrafo único do artigo 26 é quem nos consagra a retirada parcial da capacidade de entendimento e autodeterminação. Se há, portanto, diminuição de capacidade, haverá também diminuição de pena. E aí nós chamaríamos o sujeito de um agente semi-imputável. Seria, portanto, merecedor de uma diminuição de pena de 1 a 2/3. B. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de um direito. Perfeito. Aqui estão consagradas as causas legais de exclusão da ilicitude, previstas no artigo 23, inciso 1º, 2º e 3º do nosso Código Penal. Portanto, esta alternativa está correta. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, porque decorre de falsa percepção da realidade. Não há consciência, não há dolo. Mas permite a punição por crime doloso? Não, permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Vejam um singelo trocadilho entre culpa e dolo, repetindo mais uma vez o caput do artigo 20 do nosso Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime responde por culpa, na medida de sua imputabilidade, mais um trocadilho. Agora, com referência ao artigo 29 do Código Penal, que consagra a teoria unitária ou teoria monista igualitária no tratamento do concurso de agentes. E ela nos diz que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Questão de número 18, marque a alternativa correta. Isso aqui foi um presente do CRS para vocês. Se ateve unicamente à literalidade também do texto, especialmente do artigo 32, que nos diz: as penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e pena de multa. Questão 19. Marque a alternativa incorreta em relação ao crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Se o agente comete o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Nós estamos falando da forma privilegiada do homicídio prevista no parágrafo 1º do artigo 121. São, em verdade, circunstâncias que ensejam a diminuição da pena do agente de 1/6 a 1/3. B. Motivo fútil e emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, são qualificadoras deste crime? Perfeito. O homicídio praticado por motivo fútil é uma qualificadora que nós encontramos no parágrafo 2º, inciso 2º do nosso Código Penal. Da mesma forma, o emprego de veneno, fogo explosivo, tortura, asfixia, se refere a uma qualificadora quanto aos meios de execução, alcançados pelo inciso 3º do mesmo artigo 121, parágrafo 2º. C. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Perfeito. Expressa literalidade do parágrafo 6º do mesmo artigo 121. São majorantes do homicídio doloso. D. Em se tratando de homicídio culposo, o juiz, em hipótese alguma, poderá deixar de aplicar a pena, mesmo se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aqui nós estamos falando da previsão expressamente consagrada no parágrafo 5º do artigo 121, que se refere
ao perdão judicial. E corrigindo, portanto, nesse singelo trocadilho feito pelo CRS, nós teríamos a seguinte afirmativa correta. Em se tratando de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. E a última questão, de número 20, também alcançando a parte especial do nosso Código Penal, analise as assertivas abaixo, previstas no Código Penal brasileiro, acerca dos crimes contra o patrimônio. Para o crime de furto, equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Nós estamos falando da cláusula de equiparação prevista no parágrafo 3º do artigo 155 do Código Penal. O indivíduo que constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, comete o crime de roubo previsto no Código Penal? Não. Comete o crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal. E nós vimos, por reiteradas vezes, que o que diferencia o roubo da extorsão é exatamente o necessário constrangimento da vítima. Porque aqui na extorsão nós também estamos diante de uma subtração patrimonial, de uma obtenção de vantagem econômica indevida, mas com emprego igualmente de violência ou de grave ameaça. Porém, entretanto, em que a colaboração da vítima é indispensável para que o sujeito possa galgar essa vantagem. Diferentemente do roubo, o verbo não é o constranger, o verbo é de subtrair. Então, no roubo, nós não precisamos da indispensável colaboração da vítima, porque o verbo é subtrair, é o próprio agente quem toma para si, utilizando-se de violência própria, violência física ou grave ameaça, ou de violência imprópria, outro recurso, que não violência, que não grave ameaça, mas que impossibilite a resistência da vítima. Para o crime de extorsão, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa extorquida, ou seja, já salta aos olhos aqui a palavra utilizada pelo CRS. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Nós estamos falando aqui unicamente daquela hipótese privilegiadora que não se aplica ao crime de extorsão. Aplica-se unicamente ao crime de furto, na forma do parágrafo 2º do artigo 155, chamado de furto privilegiado ou furto mínimo, e também se aplica como hipótese privilegiadora do crime de estelionato, na forma do parágrafo 1º do artigo 171, não sendo aplicável ao crime de extorsão diante da ausência de previsão legal. Aquele que destrói, inutiliza ou deterioria coisa alheia comete o crime de apropriação indébita previsto no Código Penal? Não. Quem destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia pratica o crime de dano, 163 do Código Penal. Ao passo que a apropriação indébita, consagrada no artigo 168 do Código Penal, consiste na conduta de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. Vejam, portanto, que a única assertiva correta é a contida no item 1. Portanto, está correto a alternativa B da questão de número 20. Pessoal, portanto, são essas as minhas considerações. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a confiança que em mim é depositada. Continuo aqui na torcida pelo sucesso de vocês e aguardando ansiosamente para que todos estejam aqui conosco no preparatório para a prova oral. Recebam o meu carinhoso abraço e contem sempre comigo.